Oi, irmãos, olá a vocês, olá a todos. A gente vai ter essa coroação do rei Charles. Irmãos, então vamos prestar atenção nessa coroação do rei Charles, que é bem complicada. Eu fiz a imagem nova aqui. Ela vai acontecer no dia 6 de maio de 2023. Tá marcado, entendeu? Nesse dia que vai ser coroado o rei, vai acontecer um eclipse. Vai ser o eclipse penumbral da lua. Ele acontece exatamente no dia da coroação. Inclusive, até acontece às 11 horas, né? Que é o horário, é o número 11, a abertura do portal. E eu observo aqui, irmãos, esse eclipse penumbral ele vai ser super sutil. Praticamente a lua nem faz escurecer. Como você pode ver aqui, a sutileza desse sinal que a gente vai testemunhar na coroação. Se existir a coroação. Deixa eu entender por que eu falo isso. Então, esse eclipse no dia da coroação, esse grande sinal no céu, nesse dia que se levanta essa realeza, a gente estudou que a gente tinha comentado sobre a possível morte da rainha no Semitá em setembro passado, que acabou acontecendo. E agora esse trocar de reinado que está acontecendo na Inglaterra, acontecendo no dia do eclipse, a coroação do rei, né? E o que acontece? O que acontece é que nós temos aqui a igreja anglicana, irmãos. A igreja anglicana é a igreja, é o principal centro religioso do Reino Unido. É a igreja que coroa o rei. Entendeu, irmãos? Ela fica ali em Cantuária. Irmãos, Cantuária, também conhecido pelo seu nome em inglês, Canterbury. É uma cidade do sudoeste da Inglaterra, pertencente ao condado de Kent. É o principal centro religioso do Reino Unido por aplicar o arcebispo da Cantuária, o líder espiritual da igreja anglicana, com sede espiritual na Catedral de Cantuária. Então ali, irmão, em Kent, nessa igreja anglicana, fica esse arcebispo ao qual, até onde eu entendi, ele vai ser o grande responsável pela coroação. A igreja do reino, né? Irmãos. E aqui tem o nome dele, é o Justin Welping. Irmãos, eu também achei interessante, porque ele nasceu no dia 6 de janeiro, que é o dia de Reis. O que também transforma ele num personagem interessante. Entendeu? No dia de Reis também. Esse é o arcebispo anglicano. E esse eclipse que irá acontecer no dia da coroação do rei, que vai ser feito pela a igreja da Inglaterra, a anglicana, irmãos, a pergunta é, mas esse eclipse vai passar pela Inglaterra? Vocês devem estar se perguntando. Aqui é a região que esse eclipse vai passar, irmãos, ele vai ser bem mais visível aqui na Ásia, né? Mas ele também vai ser um pouco mais parcial ainda, bem mais sutil ainda nessa região aqui da Europa, onde está acontecendo a guerra aqui. E ela vai tocar ali no Reino Unido. Olha só, cara, ela vai tocar bem no Reino Unido. E adivinha na onde que ela vai tocar ali no Reino Unido esse eclipse, irmãos? Exatamente ali, ó, a sudoeste de Londres, do Reino Unido, e que fica na onde, irmãos? Na Cantuária. Ou seja, esse eclipse, no dia da coroação, ele irá tocar na igreja anglicana de Cantuária, a igreja do reino, no dia da coroação do rei, irmãos. Se um grande sinal mais que esse. Vocês querem mais, irmãos? Olha só. Que é grande sinal já mais do que esse, né? E como eu tinha falado no começo, né? Se essa coroação realmente acontecer, já aqui, irmãos, eu pesquisei um pouco essa semana. Achei o link, eu vou entregar para os irmãos aí também dar uma conferida. A igreja anglicana nunca coroou o homem divorciado como rei.
Isso a gente tá falando aqui de milênios, de séculos aí. A Inglaterra tem o que? Uns 2.000 anos? 1.700 anos, a realeza britânica. Muito menos alguém que confessou adultério. Ou seja, ela nunca coroou um divorciado. E muito menos um que já confessou ser um adúltero. E nenhuma mulher participante de adultério se tornou rainha. Como a esposa do Charles né? Que será a rainha consorte. E esse. Aqui você pode ver o símbolo, tá? A igreja anglicana, ó. Tem a cruz de Malta, a qual Zelensky usa bastante nos seus discursos. A questão tá. É que olha só o símbolo, irmãos. Aqui tá a igreja, aí aqui é o próprio símbolo do arcebispo. É engraçado que tem um corvo aqui, né? Irmãos, inclusive até o corvo foi visto na Inglaterra também, assim como na Turquia, entre outros aí, locais. Na China, no começo da pandemia. Olha só aqui as duas torres, Poais e Joaquim. E aqui é a pirâmide, né? A energia catalisada, irmãos. Nessa igreja anglicana do século passados. E eu falei, se vocês querem mais, o sinal vai acontecer no sábado. Mas olha só, o outro sinal... Na verdade, isso aqui é no fim do ano, né? Aqui no Brasil, né? Eclipse anular, né? Já falamos disso aí. E o outro sinal, então, aqui... Como nós tínhamos falado, irmãos, olha só esse eclipse, então, acontecendo no dia da coroação, tocando a igreja ali, no Reino Unido. Nós temos o príncipe William, que ele nasceu no eclipse do príncipe William. Também é um dos grandes personagens, né? Os métodos secretos. E o príncipe William, o candidato a príncipe de Carlos, e o príncipe William, ele nasceu também no solstício de verão, que também é interessante, né? A questão do solstício, que aumenta mais o poder ainda do personagem, sendo nascido no eclipse, o príncipe William. E não só, tá aí também nós temos o príncipe William que nasceu no eclipse, tem mais um sinal, foi o dia agora que esse Rishi Sunak tomou posse como premier. Que esse primeiro-ministro da Inglaterra, que foi o primeiro que matou os tanques, foi o primeiro agora que vai matar, que vai matar míssil tendo alcance, e ele e o rei aqui, né, depois que a rainha morreu, então, esses dois personagens aqui, mas principalmente esse Tsunami, parece que tá matando mais no Reino Unido que todo mundo aí, cara. E a questão é que o Tsunami, ele recebeu, assim como o rei vai receber a coroação no eclipse, o próprio Tsunami, o Rishi Sunak, esse personagem que é mais rico que o rei, ele recebeu a sua primeira-ministra, ele recebeu a sua honraria de primeiro-ministro no dia do eclipse. Irmãos, no 25 de outubro passado, que a gente acompanhou aqui. Entendeu? Olha só esse sinal. A gente acompanhou aqui, foi no dia 22 de outubro, a gente teve o eclipse parcial. Aconteceu ali no Oriente Médio. E bem no dia do eclipse, dia 25/1, esse cara entrou. Irmãos, que tirou aquela... A ex-primeira-ministra lá. Que foi tirada e foi colocado ele. Sem votação. Como fala que o Ocidente é a democracia. Mas isso aqui, o principal líder da Grã-Bretanha hoje não foi eleito. Foi colocado pelos grandes mestres. E ele se tornou um mestre também. Sendo aqui diplomado no dia do eclipse. Como primeiro-ministro. Então, olha só. Esse Rinitini, ele chegou no dia do eclipse. Agora o coração no dia do eclipse. Irmãos, depois eu vou mostrar aqui a carta do mestre secreto aqui. Do rei. E também nós temos um outro acontecimento que aconteceu no eclipse. Que eu me lembro muito bem. Foi numa sexta-feira 13. Olha aqui, o primeiro-ministro encontrou com o primeiro-ministro Rishi, se encontrou com o rei. Aqui foi a foto oficial, não teve nem vídeo, aqui foi só uma foto oficial que mandaram no dia. E aqui também teve uma foto oficial no dia que o Trump visitou a rainha. Irmãos, mas repare que o Trump, ele visitou a rainha numa sexta-feira 13 e foi num eclipse. Entendeu? E aqui você pode ver, como eu falei, Joaquim Poais, as duas torres. Aqui até o portal, ó, no meio da rainha aqui indo embora. Isso foi, irmãos, em 2018, foi numa sexta-feira 13,
Aqui tem todo, ó, se quiser parar o vídeo um pouco, você é toda uma lida esse ocultismo que aconteceu ali também nesse encontro do rei aqui, na sexta-feira, na encontro da rainha, na sexta-feira 13. E aqui no nossa linha do tempo em 2018, ó, irmão, tudo aqui, ó, 2018 foi no dia do eclipse em outubro. O Trump encontrou com a rainha no dia do eclipse, irmãos. Esse acontecimento também é marcado. Todos os eclipses vêm esses acontecimentos. A gente vem estudado e que vem acompanhando no canal. E agora aqui, então, irmãos, a gente tá falando dessa coroação, né? Porque em 2023 a gente tem muita coisa que vai acontecer ainda, fora essa coroação. E só para finalizar, irmãos, e esse Hitchunabi, esse descendente de indiano que foi aqui empossado primeiro-ministro no dia do eclipse, ele aqui é a que saiu, né? Ele no caso, pro rei ser coroado, o próprio primeiro-ministro, ele tem que abrir uma exceção na igreja para modo de poder ser coroado. Eu vou deixar esse link para vocês darem uma lida, para vocês entenderem. E vale então essa questão, tá possível ou não coroação do rei. A igreja da Inglaterra nunca antes coroou o homem divorciado. Portanto, seu governador supremo, ó, como rei, e portanto, seu governador supremo, muito menos alguém que confessou publicamente o adultério, né? Seu governador supremo que é o rei, então, uma tuta. Como a mulher relevante, também divorciada, sentada à telha, esperando, então também não. E aqui fala, aqui fala o falecido Robert Runce é o antigo arcebispo de Cantuária, ou seja, é o antecessor no cargo desse que está hoje. E ele já falava lá, esse antigo falecido arcebispo, já falava quando arcebispo, me disse isso que exigiria uma revisão do juramento de coroação, que por sua vez exigiria um novo estatuto do parlamento, dada a convenção de que o parlamento não debate a monarquia sem o consentimento do monarca. Afinal, esse é o governo, não o nosso. Isso exigiria que o primeiro-ministro da época, e nisso então agora, pedisse permissão ao rei para debater se ele se sentia capaz ou não de coroá-lo. Daí que fala, né, que equivalia a uma crise constitucional, parece difícil discordar, porque é lógico que ele vai aceitar, né, no caso ali, que a gente já viu ali, então, ou seja, os chineses têm que pedir pro rei para abrir um parlamento, os votos, para ver se o próprio rei pode ser coroado ou não, entendeu? Eu vou deixar esse link para vocês depois darem uma olhada melhor nessas condições. Andrew Hunt está correto quando afirma que a igreja anglicana nunca coroou um homem divorciado como rei, muito menos alguém que confessou adultério, e nem uma mulher participante do adultério se tornou rainha, irmãos, e nem uma mulher participante do adultério se tornou rainha, e nem um homem divorciado, e nunca coroou um homem divorciado como rei, né? Ele também é divorciado, né? Além de ter participado do adultério, por assim dizer também. Então é isso, irmãos, para vocês verem que situação na Inglaterra ali, agora essa guerra ali no Reino Unido, essa guerra na Europa, né, praticamente no Reino Unido, né, esse Sinistros Hunabit ali, ele foi o primeiro, até adiantou a Polônia no caso, de matar tanque, matar os foguetes de longo alcance, e a gente vai ter agora, e no aniversário de Hitler, vai que no dia 20 de abril, irmãos, que vai ser o eclipse híbrido, o grande sinal que vai acontecer agora em abril, chegando esses tanques na Inglaterra, chegando esses tanques ali na Ucrânia, que é essa guerra Z, né? Muitos falaram ali sobre essa questão do primeiro aniversário do ano da Primeira Guerra, né, irmãos? Mas eu acho que aí eles esqueceram um pouco que em março, que vai ter essa ofensiva da primavera, a gente tem um aniversário em cima dos nazistas, é a comemoração do aniversário da derrota dos nazistas, que a Rússia também comemora. Vamos ver o que vai acontecer também agora a ofensiva da primavera. E depois, no fim do ano, a gente tem o eclipse aqui no Brasil, o eclipse anular, né, irmão? Esse grande sinal também que vai acontecer. Aquele comercial do Itaú, né, que terminava em Feliz 2023, quem se lembra, irmãos?
bem no eclipse anular, o eclipse íbitro é um eclipse total e um eclipse anular ao mesmo tempo, irmãos. Então a gente já teve aqui o ano do coelho, a gente já teve esses tanques então que foram efetivados entrando em batalha. E agora em abril a gente tem o eclipse íbitro no aniversário do Hitler. E depois na sequência a gente vai ter esse eclipse anular que vai acontecer aqui no Brasil. Vai passar também ali pelo México. A gente viu no México, teve os pássaros. Depois que eu for trazer o vídeo das notícias, tem os pássaros, corvos, que também foram vistos ali no México. E possivelmente, quando acontece, irmãos, esses tipos de situações, principalmente apocalípticas, acontecendo, sempre tem um terremoto no México. Como aconteceu o terremoto em 2017, quando teve o apocalipse 12 no alinhamento no céu, e teve aquele grande terremoto no México. E agora o México invoca de novo os sinais ali no México, e esse eclipse anular que vai passar pela pirâmide ali do Ku Klux Klan, que é o Deus Maia, irmãos. É o fim do apocalipse Maia, que começou em 2012. Que muitos falaram que o fim do mundo era 2012, apocalipse Maia, mas na verdade ali que foi o começo de tudo, né? Como 2013, o cometa Aison, que se explodiu no Dia das Luzes em Israel, que foi a central de luz. E até trouxe aí hoje o Príncipe Jorge, até quem sabe pro possível anticristo, aí também o Príncipe Jorge, dos outros estudos já, irmãos. E depois agora o julgamento da América, cada vez mais próximo, chegando esse próximo eclipse, que vamos ver também os outros vídeos, estudaremos. E esses acontecimentos têm acontecido, então, eu li o descarrilhamento, foi bem aqui próximo, aqui, irmãos, do X também. Detentores entenderão, né, irmãos. Vamos ver aqui o outro que eu tinha separado aqui. Era isso, irmãos. Pelo menos por enquanto, para assistir esse vídeo aqui, para vocês entenderem essa imagem, para nós ficarmos atentos quanto a essa coroação que vai acontecer então no dia do eclipse e vai tocar ali. Olha só, irmão, que informação que eu fui buscar. Que eu mesmo, cara, pesquisei, olha só. Achei que a coroação vai ter no dia desse eclipse penumbral, pouco comentado, e ela vai tocar ali ainda a igreja anglicana, na onde que pela primeira vez pode dar a coroa multiforciada e uma tútera. Será? Irmãos, esqueça de deixar seu like, irmãos. Um abraço, até mais.